Yeah. 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 Salve, salve, estagiário, estagiária. Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Ao meu lado, Thiago Maroto. Vambora, pai, pra cima. Hoje temos um convidado sempre especial. Os nossos convidados são sempre especiais, Todos né, Thiago? especiais. E hoje, Alto nível. alto nível, é pra falar de um time que foi protagonista, né, da temporada, pra falar do Palmeiras, e também de um cara que cobre o Palmeiras há muito tempo, um grande jornalista, um cara que eu já queria trocar ideia há bastante tempo. Tamo junto aqui com o Soler, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Tudo bom, Léo, Thiago? Abraço Beleza, pra vocês, mano. um abração especial pra todo mundo que nos acompanha. E bora lá, né? Destrinchar o que foi o 2025 do Palmeiras. Você disse, né? Um time protagonista, mas terminou com aquele gostinho azedo, amargo na boca, né? Mas pra 2026 o Palmeiras promete aí recuperar o posto e quem sabe levantar algum caneco, até porque o técnico Abel Ferreira vai ficar, né? Já contrato assinado, anunciado até 2027, então vamos falar bastante do fico de Abel, porque serão mais 2 anos, ele vai completar 7 no comando técnico do Palmeiras até o final do contrato. Exatamente, você que tá vendo esse conteúdo de hoje, né? A gente tá gravando em dezembro, provavelmente ele vai próximas da semana do Natal e do Ano Novo, então a semana em que o Abel Ferreira renovou o contrato, mais especificamente hoje foi anunciada a renovação do Abel Ferreira, né, Sentiu Thiago? o termômetro, se é mais alívio ou mais preocupação, A né? torcida tá dividida. A gente já vai fazer essa pergunta pro Gustavo. Fechou. Mas, ó, a gente sempre começa o nosso programa com a pergunta do estagiário. Canal Estagiários, então, todo mundo tem alguma história da época que é estagiário. Ou engraçada, ou diferente. Você tem alguma história bacana da época que você foi estagiário, Soler? Pô, eu fui em vários lugares, né, estagiário. Fui na Federação Paulista, no Museu do Futebol, no Portal R7 e na Rádio Bandeirantes. Eu entrei também como estagiário, né? Porque eu tive que dar uma pausa na faculdade, então eu consegui ter muito tempo de estágio. Infelizmente, muito tempo pela questão financeira. Felizmente, muito tempo porque me proporcionou experimentar de tudo, né? Pô, federação era reportagem, mas era dentro de uma instituição que faz o Campeonato Paulista e os outros torneios do estado de São Paulo. Então, Você pô, trabalhou com o Vini lá, com o Raoni? Sim. Pô, Raoni, velho de guerra. Velho de lá, guerra, né? Raoni velho de tá guerra. lá há 1000 anos, né? Ele começou como estagiário lá também Sim, e virou sim. agora um dos chefes lá, né? Um dos poderosos da FPF, né? Até delegado de partido o homem já foi. Mas, pô, na federação, tinha muita história legal da gente ter a oportunidade de viajar, né? As primeiras viagens profissionais que eu fiz foi na federação. Então, pô, fui pra Assis, não tinha a mínima ideia onde era Assis, perto do Paraná. Fui pra Ribeirão Preto, peguei uma chuva em Ribeirão Preto, numa final de Copa Paulista, Botafogo de Ribeirão contra Santo André. O Santo André foi campeão ainda, puta, uma tempestade bizarra que caiu lá, estragou o equipamento de um monte de gente, a chuva. E aí, que é uma boa pra contar de estagiário, a gente tava iniciando o projeto também da TV FPF, que hoje virou uma plataforma de transmissão de jogo, mas Sim. na época a gente montava, né, alguns boletinzinhos, né, para dar a notícia dos times. Então, cada um dos estagiários, eram 8 estagiários, cada um pegava de manhã um grande, e aí depois tinha uma cartela de mais 20 times. Então, todo dia
a gente tinha que produzir pelo menos 20 notas dessas equipes, né? Ainda de Série A1, mas principalmente A2, A3 A4. e que era a segunda divisão. Que era a Agora Bzinha. são 5 divisões, né? Na época eram só 4, né? Então a segunda divisão, a Bzinha. Então a gente conseguia ligar, né? Pô, vez que eu liguei pra treinador, o cara falou, pô, tô no trem. Daqui a pouco eu te ligo. O cara ia lá e ligava, né? O Carlinhos, técnico, que foi campeão com o Nacional, e eu acompanhei a trajetória, né, do Nacional campeão de 2014 da Bzinha, subindo para A3, e essa campanha de 2014 da Bzinha do Nacional foi muito bacana, porque, putz, ali você tinha cada história, pô. O Bruno Silva, que foi autor do gol do título, ele deu uma entrevista maravilhosa no gol do título, que ele falou que ele ouviu uma voz divina falando para ele, dá uma cavadinha aí. Ele dá uma cavada, gol do título. Ele falou isso, pô, o cara tinha outro emprego, tinha jogador do Nacional que também trabalhava em buffet infantil, e tinham 2 zagueiros, o Gui e o Will. Era a dupla de zaga que a gente apelidou eles lá de Torres Gêmeas. Aí subiu matéria e falou, as Torres Gêmeas do Nacional, que era uma das melhores defesas. Só que um deles era gago. Eu só descobri no ar. Fiz a pergunta pro cara, falei, não lembro qual deles era, eu perguntei, ele... e pra segurar, Porra, mano. Caralho, mano. Falei, que cagada, nem perguntei pro cara, deixei o cara maior saia justa. Aí, pô, só que eles tinham entrosamento, é o outro zagueirão, porque a primeira final, o Nacional perde pro Atibaia por 2-1. Sim. Aí, como tinha a melhor campanha, tinha que vencer por pelo menos um gol pra ser campeão. Aí a volta o Nacional ganha por 2-1 também e é campeão da Bzinha. Eu não lembro qual deles era gago, mas o outro percebeu que o cara engasgou e ele falou da jogada do gol, porque um cruzou e o outro fez o gol. Sim. E essa era a brincadeira. Ele falou, pô, as Torres Gêmeas deixaram o Nacional vivo pra final. E na hora que o primeiro travou, eu falei, cacete, o que vai fazer agora? E foi uma das primeiras matérias que eu fiz em vídeo. Então dá pra ver, tipo, na hora que eu pergunto, a câmera ainda tava aberta, na hora que o cara começa a gaguejar, o Cinegra também não tava esperando. Então, tipo, ninguém tava esperando, eu olhei assim pra ele, ele me olhou, daí só tem um zoom na cara do cara e o cara travando. Cara, mas como é que vai falar pro cara que vai recomeçar a entrevista? Não tem como, velho. A gente fingiu que nada aconteceu, aí felizmente o parceiro dele pegou, já assumiu a bronca, falou, não, a jogada foi assim, pá, que não sei o quê. Tem esse vídeo aí? Deve ter perdido no canal da federação. Eu pô, esqueci de salvar esse vídeo, mas acho que se procurar a campanha do Nacional, que já são 11 anos, né? Então vai demorar um pouco a busca, mas puta. Mas foi engraçado, eu falei, caramba, mano. Entrevistou o cara e nem perguntou nada. Não dei nem boa tarde pro cara. A gente já chegou com o microfone. Então nem chegou e falou, e aí, beleza? Pá, pô, parabéns pelo jogo. Que aí, antes de gravar, pô, você já ia perceber que o cara, ele tinha esse problema, essa dificuldade, né? Esse distúrbio na fala por ser gago. Mas, puta, coitado. Aí complicamos o rapaz. Ainda bem que o parceiro de zaga dele salvou. Mas essa foi emblemática de, puta, uma delas, né? Na Rádio Bandeirantes também um monte de, pô, chegar... Milton Neves te liga pra perguntar alguma coisa, você olha e fala, caramba, o que o Milton tá me colocando na mão de atender? Fala, que merda que eu fiz? Eu não lembro de ter feito nenhuma merda. Ele só ligava e perguntava, que horas eu vou pro ar hoje? Ô, Milton, às 6. Você me liga tal hora que eu acho que eu vou tirar uma soneca no camarim. Caralho, ele faz isso. E se eu ligar e ele não acordar, mano? A culpa vai ser minha, você fica morrendo de medo. Só que aí na hora que você ligava, ele já tava entrando no estúdio. Ele falou, não, só pra testar, óbvio que eu vou acordar, não sei o que. Eu falei, pô, mas tem boas histórias. Cara, você falou do Milton. O Milton, ele tinha tantos empregos que na Jovem Pan, na época que ele tinha um programa na Jovem Pan, eu acho ainda, lá atrás, ele tinha no camarim, ele tinha uma cama, cara. Sim. Porque ele era Record, Jovem Pan, eu acho que ele também tinha alguma coisa na Bandeirantes. E é um profissional monstruoso, né? Sim. Pô, teve uma vez, não foi comigo essa, mas o João Barreto, que hoje tá brilhando na Cazé TV, o Milton ele sempre gravava, né? Terminava o terceiro tempo, ele sempre gravava o placar da rodada, né? Pra entrar na programação do outro dia. Então, mano, era de cabeça, você lembrava o nome de todos os apresentadores da Rádio Bandeirantes, Band News FM, Nativa, Band FM, ele gravava pra, tipo, 20 programas, o placar, dando todos os resultados, alguns palpites dele, né, tipo, algumas análises curtas dos resultados. Aí teve um dia que, puta, choveu pra cacete, acabou a luz no gerador, a impressora não tá funcionando. Aí o Barreto pegou e falou, Milton, você enxerga a letra grande assim? Enxerga, tá o celular, vai pelo celular. Milton gravou, enfiou o celular no bolso, que esqueceu o cara do Barreto e foi embora. Não. Aí a gente começa a ligar pro celular do Barreto, o Milton atende. Alô, bravo. Aí o Barreto falou usando pra ele.
ladrão! Aí o Milton falou, que é? Ele falou, pô, você tá com o meu celular aí, nem sabe. Aí o Barreto foi buscar, acho que ele tava no Lelis, algum restaurante assim. O Barreto chegou lá, né? Toda a cara, ele falou, pô, pegar meu celular, o Milton tá num jantar de negócios. Mas, pô, tem muita história boa. Mas o Milton, que cara, que honra ter trabalhado com essa lenda. Cara, o Milton é fantástico. A gente quer trazer aqui no podcast, que é um cara que marcou a geração de todo mundo Todos nós, com certeza. que gosta de futebol, né? Tipo, Certamente ele já enterrou o time de vocês, né? com certeza. Certamente. Em algum momento. Quer dizer, o meu não caiu, nem o do Thiago, né? É, também. Tem esse ponto Tem alguns que importante. caíram algumas vezes, mas Ele enfim. ficou marcado muito pelos merchans, né? O rei do merchan, né? Eu acho que todo mundo aprendeu a fazer merchan com o Milton Neves. Não tem como. Ele mudou até marca, né? Sim. É. Da Rafarilo. Rafarilo. Não era Rafarilo. Era... Eu não lembro o nome, mas... Não era Rafarilo. É a empresa Era do Rafael e do Murilo. É. Ele falou, por que não Rafarilo? Aí mudou a marca Virou. dos caras. Mano. Explodiu. E ficou com ele muito tempo. Sim. Tem umas histórias que ele ficava na porta, assim, de churrascaria, de onde esses caras iam. Na época que não era o Milton Neves ainda grande, né? E aí ele ficava lá e fazia o contato com esses caras ali no tete-a-tete. Sim. Eu sou radialista e tal. Então, um cara fantástico, né? O Milton tem história pra caramba pra contar. Mas, Soler, vamos falar agora do Palmeiras, que eu acho que faz parte da sua carreira, o Palmeiras. Não vou perguntar se você é palmeirense ou não, porque não cabe a É nós. porque todo mundo sabe. Não é um segredo. Não é um segredo. Mas, cara, a ideia é a gente falar sobre a temporada do Palmeiras. Vamos começar com o Paulista. Campeonato Paulista, o Palmeiras quase não classifica, né? O Abel novamente usa o Paulista de teste. O Palmeiras tem, acho que com o Abel, dos maiores campeões em sequência do Paulista, se eu não estou equivocado. Mas perde um derby importante pro Corinthians, o jogo da cabeça de porco ali. Você acha que esse momento começou a turbulência do ano do Palmeiras? Eu acho que ainda não, porque dava pra entender que era um Palmeiras num processo de reformulação. E, pô, se você olha a lista de inscritos do Campeonato Paulista do Palmeiras, tinha Rony, tinha Zé Rafael, tinham jogadores que eles não entraram em campo no Campeonato Paulista. E aí, ao longo do campeonato, o Bruno Fux e o Mikael, os dois estreiam no mata-mata contra o São Bernardo. É uma das melhores campanhas, então. Alguns caras ainda não estavam lá. O Paulinho, ele foi inscrito na reta final, e aí surgiu, pô, será que o Paulinho vai conseguir voltar? Mas não, o Palmeiras inscreveu, porque vai que é campeão, o cara pega a medalha. Foi visto, ele pegou medalha do mesmo jeito. Então, ainda dava pra entender que era um Palmeiras em reformulação, Palmeiras em crescimento de temporada, que poderia demorar um pouco, só que o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, o Palmeiras não conseguiu fazer aquilo que tinha feito contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Água Santa, de ter o Allianz Parque como o seu ponto de desequilíbrio para a decisão do Campeonato Paulista. Então eu vejo muito mais que o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista no jogo do Allianz. O jogo da Neoquímica Arena era óbvio que ia ser muito difícil ter jogo, porque foi uma semana muito tensa, foi uma semana que a torcida do Corinthians estava numa pressão muito grande, porque era a semana que poderia ser o impeachment do Augusto Melo, então não era uma semana normal. Como o Palmeiras não ganhou no Allianz, ali o Corinthians vai ser campeão paulista, não porque o Palmeiras não teria força de reverter dentro da Neoquímica Arena, é porque, não ia ter como ter jogo lá. E realmente, a reta final não teve jogo. Teve, a pressão gigantesca da torcida, cabeça de porco foi pro gramado, os fogos, não sei o quê. Não foi por isso que o Palmeiras perdeu o título, não por essa pressão. O Palmeiras perdeu o título por não ter vencido dentro do Allianz Parque. Você falou, né? O Palmeiras classificou na última rodada, por sinal, o último jogo que o Mirassol perde em casa da temporada. Foi esse jogo pro Palmeiras, que não era ainda com o Rafael Guanais. Sim. Era o Ivan Baitello, que estava interino. Sim. Porque o Mirassol também corria risco de não classificar e acabou não classificando. E o último jogo que o Mirassol perde em casa é o jogo da classificação do Palmeiras. Sim. Porque só um dos dois ia classificar. Sim. O Palmeiras ganha de 3-2, que é o jogo que consagra o Alan como um profissional no time do Palmeiras também. Que jogou muito bem. Nesse jogo que você falou sobre o Allianz Parque, você sentiu o Palmeiras desconectado? O que aconteceu naquele jogo? Porque o Palmeiras foi irreconhecível. A gente, sabendo do potencial do Palmeiras, eu achei o Palmeiras irreconhecível, não tirando o mérito do Corinthians. Sim. Mas acho que se o Palmeiras jogasse o que tinha pra jogo ali, eu acho que o jogo ia ser pelo menos um empate. Sim, o Palmeiras foi irreconhecível realmente, né? Porque além de toda a pressão da parte externa do Corinthians na questão política, o Corinthians vinha de uma eliminação na pré-Libertadores. Nossa, Só que o Corinthians conseguiu se recuperar para as finais do Campeonato Paulista e o Palmeiras ainda estava naquela... a gente tá montando o time, qual que é o time? Quem são os 11? Como é que define? E aí, o Palmeiras não conseguiu jogar, cara.
nos derbys, de todos os derbys do ano, o Palmeiras só jogou um. E foi o único que não foi dentro da cidade de São Paulo, que foi em Barueri. Curiosamente, o único que o Corinthians não tinha o Hugo Souza. Que, pô, foi... Você pega todos os derbys, o Hugo Souza, se ele não foi o melhor em campo, ele foi o segundo ou o terceiro. Ele sempre foi uma figura de muito destaque. Decisão do Paulista, ele pega um pênalti do Veiga, que é o jogador com mais gols em finais na história do Palmeiras. Então, cara, o Palmeiras estava muito desconectado do que era a disputa da final do Campeonato Paulista por demérito do Palmeiras. O Corinthians teve muito mérito para ser campeão extremamente legítimo, né? Sem a frescura do Abel falar, teve asterisco. Não teve. E o Abel até atrapalha no pênalti a favor do Palmeiras, que ele é expulso por erro de arbitragem, porque ele fala, foi pênalti, o juiz expulsa ele, vai no VAR e dá o pênalti. Então, pô, ele reclamou que foi. Aí você expulsa o cara. Aí você vai no VAR e fala, rapaz, não é que foi mesmo? Rapaz, olha só, vou ter que dar o pênalti. Aí o Abel não quis sair do campo. Então, porra, até ele sair do campo, o Veiga ficou quase 3 minutos ali pra bater o pênalti. Então você vai perdendo um pouco da concentração. Mas o Palmeiras, de um Campeonato Paulista, cara, talvez o melhor para o ano fosse o Palmeiras nem ter classificado. Talvez poderia ter sido diferente a retomada de rota. Mas quando o Palmeiras perde o Paulista, você já sabe que você vai ter pressão até o final do ano. Porque não é que você perdeu o Paulista, você perdeu pro Corinthians na final do Paulista. Tem um peso muito maior. Exato, exatamente. E você acha que então a culpa é de quem? É do Abel ou do planejamento da diretoria? Cara, eu acho que é o conjunto da obra. A diretoria demorou para entregar algumas peças pro Abel. O Abel, o ano inteiro, teve dificuldade de montar o time e muitos caras dentro de campo. Cara, o Maurício, ele teve a primeira fase do Paulista. Depois o Maurício... O Veiga praticamente não existiu na temporada. Pô, é o Veiga, cara, um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. O Murilo, o 25 do Murilo é desesperador. Pro nível Murilo, aquilo que a gente já viu do Murilo, cara, ele foi um zagueiro comum, um zagueiro que, pô, talvez ele não deveria ter jogado a final da Libertadores. Ele só jogou porque não tinha outro cara pra colocar. Você não tinha ninguém mais no meio de campo que você olhasse e falar, pô, colocar esse cara e tirar o Murilo? Não tinha outro jogador. Então, Aníbal, pô, o ano do Aníbal é desesperador. Então, Palmeiras teve ali um conjunto da obra, jogadores, os experientes. Quando o Abel fala na final da Libertadores, que aí é mais uma das falas do Abel, meio sem pé nem cabeça. O time do Flamengo é um time cascudo e o meio é irreverente. O Teo Gomes, que é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras. O Everton, goleiro com mais títulos na história do Palmeiras. Veiga, jogador com mais gols em finais na história do Palmeiras. O Murilo, que junto com o Gomes bateu o recorde de gols de zagueiro em uma única temporada com o Júnior Baiano. Piquerez, que é o gringo com mais títulos, o segundo, né? Só tá atrás do Gustavo Gomes. O segundo gringo com mais títulos na história do Palmeiras. Então, que time é esse que não é cascudo? O Andrés era da seleção. O Vitor Roque, é a segunda final de Libertadores dele. Então, o Palmeiras também tinha jogador cascudo. Não era esse time tão irreverente. Mas ele tenta sempre tirar a pressão do grupo dele. E foi um ano que o Palmeiras sucumbiu à pressão. Palmeiras amarela no Campeonato Brasileiro. E muitos jogadores, cara, não conseguiram render fisicamente e tecnicamente. E falando sobre as falas do Abel, a gente comenta muito, eu e o Thiago, nos programas que a gente faz aqui. Que eu acho, minha opinião, queria saber a sua. Eu entendo que é uma estratégia. Assim, eu vou tirar o foco, tá pressionado, o time não tá bem, perdi. Mas assim, eu acho que ele passou muito do ponto nessa temporada. A última declaração dele, que ele fala sobre a mídia, ele erra a conta, aí ele fala sobre asterisco, aí ele fala que o Palmeiras é um time que não tem recursos e que ele ganhou sem recursos. Não é também o Abel se colocando numa rota de colisão com a torcida, com algumas declarações? Queria saber a sua opinião, cara. Sim, porque muitos torcedores hoje do Palmeiras, não gosto de fazer porcentagem, porque provavelmente ela estará errada, essa porcentagem, mas também não dá pra falar que é a minoria da minoria. Não é a minoria da minoria. É uma parte significativa. Pô, se fossem 10 pessoas, aí beleza, é quase ninguém, mas não são mais 10 pessoas. É bastante gente hoje que tá incomodada. E não só com o trabalho, porque, putz, ganhar ou perder, cara, uma hora você vai ganhar, outra, tudo bem. O problema é o que o Palmeiras apresentou em campo, em jogos decisivos da temporada, e o discurso dele, como ele mesmo diz, ele é um personagem, ele é um boneco, ele não é a pessoa física ali, ele é o CNPJ dele. E, cara, só que esse personagem não tá mais convencendo todo mundo. Antigamente, quando ele fala contra tudo, contra todos. Tá, beleza, o Palmeiras compra esse discurso, porque, realmente, o Palmeiras tem ali alguns momentos que se sente prejudicado e realmente, tem discursos bizarros em cima do Palmeiras, e aí, até usando
uma frase do grande Alexandre Pretzel, que ele fala, pô, quando eu cheguei em São Paulo eu percebi que a mídia paulista passa pano pro Corinthians, endeusa o São Paulo, ironiza o Palmeiras e caga e anda pro Santos. E realmente, né? Tipo, pô, como é que você vai pegar o dinheiro do palmeirense? Você vai falar alguma coisa, você vai deixar o palmeirense puto. Você pode falar, cara, o Palmeiras vai jogar de verde, mas não é aquele verde dos anos áureos do Palmeiras. O Palmeiras fala, como assim? Pô, vai tomar no cu, é verde, porra. Então, tipo, às vezes tem uns negócios que falam do Palmeiras que não tem nem pé nem cabeça, mas sabe que vai pegar pilha. E às vezes quando fala a verdade também pega pilha, porque, não, você não pode falar do Palmeiras. E o Abel, ele achou que ele ia conseguir esse ano só levar na fala dele, que o torcedor ia ficar Abel, não, pô. Se você não tem o resultado em campo, a gente consegue perceber isso. Palmeiras cai na Copa do Brasil de 24, torcida aplaude. Cai na Libertadores de 24, torcida aplaude. Palmeiras perde pro Botafogo no Allianz Parque. Não tem aplauso, mas não tem vaia. Um torcedor fala, putz, tá, beleza. Vida que segue, ainda tem campeonato. Palmeiras não ganha do Fluminense, não tem vaia, mas todo mundo vai embora. Palmeiras perde pro Corinthians no primeiro jogo da final do Paulista. Já é um estádio que começa, perde na Copa do Brasil, acabou o ano, cara. Acabou o ano nesse sentido de, acabou o amor. Não o amor, mas acabou aquele Abel intocável. Acabou, fala, porra, aí toda hora ele quer palma. Aí quando mandaram, né, Abel vai tomando... Porra, porque, cara, não é o sentido literal. Mandou ele pra aquele lugar, porque, pô, vai pra aquele lugar, olha o que seu time tá fazendo, cara. É um desabafo, né? Não reage. Tanto que na hora que começaram a cantar Abel não sei o quê, vai pra PQP, vai embora do Palmeiras, tipo, mandaram ele sair. Na hora que começaram a cantar isso, uma parte do estádio começou a vaiar quem tava cantando. Porque, tipo, pô, Abel, vai pra aquele lugar, mas não vai embora. Pô. Calma, trabalha aí, pô. O vai tomar naquele lugar, pro Abel foi naquele sentido, pô, faz alguma coisa, irmão. Reage, né? Reage. E aí ele pegou birra, não sei o quê, e isso foi o que entrou em rota de colisão esse ano com a torcida. Dessa birra que ele pegou, de ficar falando um monte de coisa, o torcedor também na birra de falar, cara, mas tá falando, e em campo por que não tá funcionando? Aí quando o Palmeiras tem aquela sequência de setembro ao começo de novembro, que emplaca a dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque, começa no jogo contra o Ceará, pô, o Palmeiras toma um golaço do Lourenço, numa cagada fenomenal do Piquerez, que no início da jogada o Piquerez vai matar a bola no peito, a bola bate no peito dele, fica olhando pra cima, a bola cai atrás dele. Aí não sei quem toca pro Lourenço, ele marca um golaço. Aí o Palmeiras empata o jogo e com a dupla, Flaco Roque consegue virar o jogo. Depois desse jogo eles embalam e depois os dois caem, principalmente o Flaco cai muito de produção, mas ele conseguiu achar um time, opa, tem um trabalho aqui. Uhum. Só que o final de 25 do Abel, ele se queimou sozinho, falando um monte de coisa que, cara, a torcida não quer mais ouvir isso. Já foi esse discurso de contra tudo, contra todos. Porque os outros, porque a imprensa. Não, cara. Você perdeu uma final de Libertadores, seu time não deu um chute no gol. É culpa da imprensa? Faltou quem? O Mauro Betti na área pra fazer gol de cabeça? Faltou o PVC tocar uma bola pro Veiga? Não é culpa da imprensa, porra. É culpa sua que você montou um time em 3 blocos. Eram 5 pra marcar, 2 pra tentar fazer alguma coisa e 3 correndo. Foi isso, era Andréas e Veiga. Porra, a bola não chega, mas tem que tentar chegar de algum jeito. Então, o Andrés, só ficou bicão pra frente. O Andrés, durante a final, descia toda hora na linha dos zagueiros pra tentar fazer virada, pra tentar achar passe. E aí, quando ele descia, ficavam 6 atrás. Porque o Kelvin não subia, o Piquerez não subia, os 3 zagueiros ninguém se mexia. E aí o Veiga ficava parado que nem um 2 de pau, porque tinha 3 marcando o Veiga. E lá na frente... Você tinha 2 caras de 1,70m e o Flaco, que, porra, apesar de ele ter 1,90m, ele só é bom na bola aérea dentro da área. Pra dar casquinha. Ele não é o Daverson pra ficar dando casquinha, ele não vai ganhar a bola. Tanto que se você perceber a movimentação do Flaco, principalmente em tiro de meta, o Flaco ele corre de costas pra bola. Na hora que o goleiro estoura, ou o Everton, ou o Carlos Miguel, ele tá correndo olhando pro zagueiro. Por quê? Porque ele é grande, ele vai fingir que vai na bola, o zagueiro vai cortar e o Palmeiras vai pegar a segunda bola. Então o Palmeiras não tinha nem essa segunda bola. Porque como era o Andrés que tinha que iniciar na linha de zagueiros, quando tirava essa segunda bola, era o Veiga sozinho, era uma ilha chamada Rafael Veiga, com Pulgar e Jorginho em cima dele. É óbvio que o Veiga não vai jogar. É óbvio. Pulgar é o dobro do tamanho dele. O Jorginho é melhor do que ele tecnicamente, sempre foi pela carreira do Jorginho, então era óbvio que o Veiga não ia fazer nada naquela final. Só que aí, ao invés dele tentar explicar, quando foi questionado, não, a culpa é sua. É sua, Léo. O Palmeiras não ganha a Libertadores por sua culpa, cara. Porque você faz pergunta. Você não foi na área. Em vez de perguntar que você não foi na área fazer o gol. Ele coloca a culpa nos outros e não fala dele. Então, quando ele foi questionado pelo Bruno Milhose, da Bandeirantes, fala,
O Abel errou esse ano? Ele quis, só que aí ele é ligeiro, porque na hora que ele fala, ele sabe que ele não tá falando a verdade, ele piscou pro Bruno Milhosa, ele piscou e falou, então você quer dizer que o Zubeldia hoje é o melhor técnico do Brasil? Eu vi isso. Que ele enfiou 6. Ele fala isso, ele pisca. Sim. Porque ele não vai te responder. Porque ele sabe que ele errou. Sim. Mas ele não vai te responder. Não vai assumir isso. Só que o torcedor sabe que ele não vai responder, mas ele quer ouvir. Não custa nada falar, eu errei. Eu fiz merda. Desculpa. Fiz merda. Não custa nada. Não custa nada. Às vezes é isso que o torcedor quer ouvir. O cara fala, fiz merda. Desculpa. Às vezes o torcedor só quer ouvir um desculpa. E não, não, porque, hoje tava sol. Tá sol pros dois, porra. Você concorda com a narrativa? Eu ouvi essas últimas semanas depois da final e me fez pensar, mas eu quero saber de você. A narrativa de que o Abel bebeu na fonte de montagens de elenco de Filipão, Luxemburgo, depois que ele chega. E a partir do momento que ele começou a colocar a mão indicando jogadores ou trazendo nomes, a partir daí o elenco começou a ter um declínio técnico, tático. Você concorda com essa narrativa? Não porque o Palmeiras ainda ganhou com... Que nem o Piquerez é dele. E o Piquerez chega e ganha. Que agora não foi campeão, mas o Vitor Roque é dele. Paulinho, ele sempre quis. O Palmeiras demorou pra conseguir trazer o Paulinho. Então, infelizmente, o Paulinho não conseguiu jogar nessa temporada. Mas o Murilo é dele. O Murilo, ele desbanca o Luan. O Palmeiras é campeão brasileiro, com o Murilo batendo o recorde de gols em uma temporada. Então, óbvio que tem muitos acertos, só que os erros também eles chamam muita atenção, porque os erros são grosseiros. O Bruno Tabata, que ele encheu o saco eu quero Tabata. Chegou o Tabata, deu um mês o Tabata, né? Felipe Anderson, você acha que também entra nessa? Cara, o Felipe Anderson, eu não sei o que dizer desse jogador, cara. O jogador com mais jogos consecutivos na história da Lazio. Aí eu posso ser clubista e falar, mas jogar em time pequeno qualquer um. Mas, brincadeiras à parte. Mas, cara, o Felipe Anderson, ele chega no Palmeiras. Ele chegou ainda, né? Ele tem pubalgia, ele toma uma bolada no olho, que ele quase teve que fazer cirurgia, calvície. Ele teve tudo, cara. Problema no pé, entorse, lesão, não sei o quê. Até cabelo do cara caiu. Então eu falei, caralho, mano. O cara não tinha um problema na Lazio. Chegou no Brasil, ele quis voltar pro Brasil, quis voltar com a família pro Brasil. E, cara, começou a ter todos os problemas possíveis para um jogador. Até cabelo começou a cair do cara, ter que fazer implante no meio do caminho. Então, eu não sei o que dá para falar do Felipe Anderson, cara. Mas qual clube? No dia que anunciasse o Felipe Anderson, você fala, porra, que cagada, hein? E, cara, a Juventus queria o cara. Você pega o dia do anúncio do Palmeiras, que por sinal é o dia do aniversário do Felipe Anderson. O Palmeiras anuncia o Felipe Anderson no dia do aniversário dele. No mesmo dia, a Gazeta dello Sport, a capa era Juventus fecha acordo com o Lazio por Felipe Anderson. E o cara desembarca no Brasil e fala, caralho. Palmeiras deu um chapéu na Juve, né? Falei, caramba, mano. Olha o que o Palmeiras fez, olha o cara que o Palmeiras trouxe. E não deu. E não dá pra entender como. Porque, o cara do nada, ele desenvolveu uma pubalgia, teve que tratar a pubalgia. Ele teve, os problemas no olho, que tá uma bolada no jogo contra o Flamengo. Ele sai no meio do jogo contra o Flamengo. Aí, o cara não consegue manter um ritmo. E lesionou na Libertadores. Lesionou na Libertadores. No Mundial de Clubes, lá nos Estados Unidos, também. Ele fez um jogo, sentiu e não conseguiu mais jogar. Então, cara, fisicamente não dá pra entender o que aconteceu com ele, cara. De um jogador que não desfalcava a Lazio pra chegar no Palmeiras e fisicamente, cara, parece que ele virou outro cara. Infelizmente. E foi uma das poucas apostas que o Palmeiras fez num jogador de mais de 30 anos. Uhum. Mas como é que você não traz esse cara? Essa oportunidade? O Felipe Anderson cai no Flamengo, os caras iam chamar o Barros de tudo quanto é nome. Veio pro Palmeiras, é o Magic Barros. Aí o cara não joga, a merda que fizeram. Trouxeram um cara, já é o jogador bichado. Mas, quando ele chegou aqui, o cara era uma máquina. E, infelizmente, o corpo dele aconteceu alguma coisa que ele não tá suportando o ritmo do futebol brasileiro. São coisas que tem o azar, tem um aspecto do azar que são inexplicáveis, cara. Exato. E aí, cara, voltando a falar do Abel, agora eu queria saber do seu trabalho, da sua apuração. Teve a renovação, a gente já vai falar sobre essa renovação, mas chegou próximo mesmo do Abel não renovar esse contrato? Não. Ou em nenhum momento isso aconteceu? Em nenhum momento. Por sinal, uma das poucas vezes que o Abel deu uma entrevista que dá pra ver que é o Abel de carne e osso falando, é a entrevista que o Palmeiras solta depois do anúncio da renovação. Que aí, todo respeito,
clube quando coloca entrevista exclusiva, pô, não é exclusivo, né, cara? É a mesma coisa que você entrevistar o Thiago e falar que é exclusivo, pô. Vocês trabalham no mesmo lugar, né? Se eu gravar um stories no meu Instagram e falar, ó, exclusivo, hein? Vou tomar banho. Porra, é óbvio, né? Eu sei o que eu vou fazer. Então, né, pô, qualquer clube. Mas o Palmeiras meteu lá, entrevista exclusiva com o Abel, pô. O Corinthians já fez isso, São Paulo faz isso. Então, é óbvio que é pra chamar a atenção de quem vai clicar, mas... esquisito você falar, pô, exclusivo com... Pô, fazer um exclusivo com o meu pai. E aí, pai? Você é meu pai? Sou, pô, óbvio, né? Então, mas enfim, mas a entrevista pós-renovação, dá pra ver que é o Abel de carne e osso ali, que, pô, é um cara que tá sujeito a falar o que todo mundo quer ouvir. E, pô, ali é o Abel que pede desculpa pra torcida, é o Abel que talvez o Palmeirense queria ver ao longo desse ano. Falando a real, falando de bola, falando, não querendo colocar a culpa nos outros, explicando as coisas que realmente aconteceram ao longo desse ano, mas em nenhum momento houve, em 2025, a chance dele sair do Palmeiras. Em janeiro, quando a Leila Pereira coloca a primeira vez o contrato na mesa dele, eles debatem o contrato, ó, vamos fazer isso, pá, não sei o quê, e em janeiro já estava acertado, não tem aumento, não tem multa, beleza. E aí o próprio diz, né, quando o Palmeiras é eliminado pelo Corinthians, no dia seguinte a Leila chama ele na sala dela, ó, tá aqui, ó, de novo o contrato tá na sua mão. Eu não abro mão do seu trabalho, ainda acho que você é o melhor que tem aqui, assina o contrato. Ele falou, cara, eu vou assinar, mas só quando terminar a temporada. Tanto que no dia da apresentação do Andréas Pereira, tinha algumas pessoas importantes da alta cúpula do Palmeiras, eles falaram, cara, a gente só não vai falar que já tá fechado porque ele ainda não assinou. Mas ele não vai sair do Palmeiras. Então no dia, tanto que foi isso, todo mundo deu a mesma informação quando o Andrés, terminou a coletiva do Andrés, todo mundo deu a mesma informação. Abel Ferreira já está apalavrado para ficar no Palmeiras. Só que ele comunicou, eu só vou assinar quando terminar a temporada. E não porque ele estava esperando outro clube, não sei o que. Teve o lance de que ele foi xingado, falando das filhas. Mas também. ali já tava tudo acertado. Pô, a filha dele nem tá mais no Brasil, tá fazendo faculdade fora. Então, é sempre esse charminho. Ele é um cara charmoso, ele gosta. Ele não sei se ele é carente, mas ele gosta um pouquinho de chamar essa atenção. E é o normal, né? Pô, mas esse ano nunca houve. A única vez que houve chance dele sair foi quando... ele foi lá no Al-Sadd, que era para ele só conhecer as estruturas, e o Al-Sadd o acusou de ter assinado um pré-contrato. A FIFA entendeu que realmente ele assinou alguma coisa que, porra, teria algum valor, porque o Abel foi condenado, o Al-Sadd também foi condenado, e aí fizeram o rolo que, ó, não, vocês ficam com mais... cancela as metas contratuais, aliás, do Giovani. E aí, se ele bater de novo essas metas, vocês pagam a gente, então ninguém se pagou nessa. Mas a FIFA olhou e falou, rapaz, alguma coisa ficou esquisita nessa história aí. Teve pré-contrato, velho? Então, o Abel alega que não foi um pré-contrato. Mas ele assinou alguma... Porque não existe pré-contrato para treinador. Realmente não existe. O que existe é uma carta de intenção. Sim. Ah, eu tenho interesse de um dia talvez trabalhar aqui. Mas é um talvez. Mas aí a FIFA olhou e falou, rapaz... os dois fizeram merda, né? Então se resolvam. Porque o clube não pode oferecer e falar que é um pré-contrato e o técnico falar que também não é uma intenção de trabalhar. Mas, tanto que, o Palmeiras colocou o departamento jurídico do Palmeiras pra trabalhar nesse caso. Sim. E aí eles perceberam e falaram, tá, o que o Al-Sadd fez, eles meio que não podiam fazer também. Então, por isso que a FIFA condenou todas as partes, alegando que o único que não foi condenado foi o Palmeiras. Uhum. E aí a FIFA condenou todas as partes, falando, porra, vocês não fizeram algo também que um possa falar, a culpa é sua e a culpa é sua. A culpa é dos dois. Então se resolvam aí. O acordo que foi feito foi, porque o Al-Sadd estava devendo dinheiro pro Palmeiras, que não pagou pelo Giovani. 10 milhões, eu acho. Isso, foi. Então, ao invés de você me pagar, zero as metas do menino, quando ele bater as metas, você me paga. Então o Palmeiras só adiou o pagamento do Giovani e o Abel ficou. Foi a única chance que ele teve de sair do Palmeiras foi essa, porque quase ele saiu por conta própria. Sim. E aí, desde então, a Leila nunca trabalhou com a possibilidade de demiti-lo. Tanto que, nesse mesmo dia, essa mesma pessoa que falou que o Abel já estava palavrado, falou, cara, o grande objetivo da Leila no dia 31 de dezembro de 2027, ela e o Abel saírem de mãos dadas da academia de futebol, falando, cumprimos o nosso dever. Só que talvez a Leila não saia mais em 27, né? Vai falar sobre isso, né, Thiagão? Essa é a dúvida, que era a minha próxima dúvida. Leila Pereira vem pra ser mais... para postergar o seu período no Palmeiras? Você vê ela uma possível CBF? Quais são as intenções de Leila Pereira? E detalhe, né? Vou até
completando a pergunta do Thiago, é um golpe? Você acha que é um golpe dentro do estatuto ou não? Cara, golpe, talvez não, porque quem tá lá dentro é quem vai votar e vai decidir. Mas é uma manobra, e você pode falar que é uma manobra um tanto quanto golpista, porque a base aliada dela e muita gente... E falar que muita gente tá dentro do Palmeiras... Pô, explica esse meandro político. Vamos lá. E aí até trazendo, né, uma conversa que eu tive lá em Lima com uma figura que é da gestão da Leila Pereira, uma figura importante. E foi ele mesmo que disse, pô, não dá pra falar que é golpe, porque são as pessoas que vão votar. Ela não tá chegando ali falando, sai todo mundo, eu vou ficar e foda-se. Não, ela vai botar, então, teoricamente, é algo com diplomacia, né? Algo que, estou oferecendo uma mudança. Se você quiser mudar, aí é por sua conta. Entendi. Não é, eu só tô oferecendo. Se você aceitar, a responsabilidade é sua. Porque, a gente sabe como é que funciona clube associativo de futebol. Que, a maioria que tá ali, eu vou ter que fazer? Deixa lá. Se ela quer fazer, ela faz, fica tranquila. Ou então o cara que tá só no clube, às vezes nem torce pro Palmeiras, né? Tá cagando e andando pra futebol. O cara, ele gosta de piscina, gosta de tênis. Michel Teló cantando. Rapaz, vai ter Dia das Bruxas com Michel Teló, piscina 24 horas, meia toscana, meia portuguesa. Vai ter aquele azeitinho. Eu vou votar nela. Não quero dor de cabeça. O clube tá bonito, piscina limpa todo dia. Então tem gente que vota assim. Tem gente que, vota, vai ter Ivete Sangalo no final do ano. Fica, Leila. Porque se ela sair, vai ter show de quem quando ela sair? Então tem cara que, infelizmente, lá dentro do clube vota assim. É por isso que eu sou a favor de todos os clubes gigantes do futebol brasileiro terem a votação também pelo sócio-torcedor. Porque, se você pega o que Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos arrecadam de clube social e o que eles arrecadam com sócio-torcedor, é irrisório o clube social. É irrisório, Tem muitos clubes que o social dá prejuízo. Hoje o Palmeiras, felizmente, o social é superavitário. Mas, se você for ver de pacote de sócio, o sócio-torcedor, ele te dá muito mais dinheiro. O pacote de sócio-torcedor, o Palmeiras, ele dá quase 10% do faturamento anual. E o Palmeiras quer aumentar isso para chegar a quase 90 milhões de reais só com sócio-torcedor. Então, por que esse cara, na hora de ver algumas coisas dentro do clube, ele não pode dar opinião? Porque só um cara com dinheiro de pagar 50 mil reais para comprar a joia do clube, ele pode votar. Então acho isso muito injusto. E o Inter é um clube que, hoje é uma referência em fazer isso. Apesar que, politicamente o Inter também é uma bagunça por completa, né? Os caras lá fazem muita cagada também, tanto que o Inter quase cai e tá com transfer ban ativo também, né? Então, mas, o caminho normal e o melhor caminho, pelo menos do meu ponto de vista, era isso, o sócio-torcedor poder votar. Então, você não... publicamente, né, internamente, o Palmeiras nunca vai tratar isso como um golpe, porque é uma ideia que vai chegar e as pessoas lá dentro vão decidir. Só que as pessoas lá dentro, elas já são condicionadas. Primeiro, que elas são maioria, senão a Leila não seria a presidente, então a maioria do conselho é fechado com ela, a maioria dos associados é fechado com ela, senão ela não teria voto para ser eleita. Só que o único jeito de brecar isso é se as pessoas da situação e pessoas que estão na gestão, como Paulo Buozzi, que é o vice-presidente, até hoje o Paulo Buozzi nunca se pronunciou. Só, não, eu concordo, eu acho melhor a Leila ficar mais 3 anos. Ou então ele fala, sacanagem, eu era o próximo da fila e vão me fuder. Ele nunca falou sobre isso, provavelmente ele nunca vai falar. Então a gente nunca vai saber a opinião dele sobre isso. Mas todo mundo sempre fala muito bem do Paulo Buozzi. Mas por que ele se sujeita a isso? Então talvez o único jeito de brecar é o próprio Buozzi, figuras que são fortes da política do Palmeiras e não são conhecidas do grande público, chegaram para falar, Leila, porque no meio do ano falaram para ela, melhor não. Só que agora ela olhou e falou, quer saber? Acho que é melhor sim. E por que as pessoas não chegam e falam para ela de novo? Vai dar merda. Melhor não faça isso. E se ela continuar com essa ideia, será que essas pessoas vão sair de perto dela e montar uma chapa para brigar com ela? E se a gente entender, não sei. E se a gente entender que no São Paulo com o Juvenal Juvencio deu merda, no Corinthians com o André Sanches deu merda. Palmeiras com o Mustafa. Palmeiras com o Mustafa.
que deu esse, entre aspas, ela esse gol. tá no quintal dela. Ela já viu que foi com o Mustafa, com ele também deu merda. Mas teria alguma oposição a ela no conselho ou na política do Palmeiras interna pra bater de frente? Pra bater de frente, não. Então por isso que se levar, passa. provavelmente. Porque o conselho hoje é 80-20 a favor dela. Então, pô, e tem muito conselheiro que tá lá. Nesse cara, esquema. não é nem que o cara tá pensando na política, mas ele sabe que na final da Libertadores ele vai ter um negocinho, ele vai ter um voozinho direto. Ir pra Lima é uma pica, voltar de Lima é uma pica. Mas se ele tiver do lado das pessoas certas, ele vai e volta no maior conforto do mundo. E às vezes esse cara que é conselheiro, ele só tá pensando nisso, é óbvio. Tem conselheiro ativo pra cacete, não só da oposição, mas da situação que, pô, realmente pensa em prol do Palmeiras, pensa em melhorias dentro do Palmeiras, que talvez seja contra, mas talvez tenha medo desse sistema, dele falar, eu sou contra. Então beleza, sai fora. Entendi. Vai pro raio que o parta. E aí esse cara ser queimado lá dentro, porque quem tem medo. E você brigar contra o sistema, você tem que ter muito culhão muitas vezes. Então não sei se todo mundo que talvez pense o contrário, se eles conseguiriam se juntar, e aí eu não sei se eles também vão querer juntar com a oposição para transformar esse 80-20 em 50-50. Ou pelo menos 60-40 para, no dia que apresentar esse documento, tentar virar um 55-45 a favor do não. Eu não sei o quanto essas pessoas lá dentro estão interessadas em fazer isso. Ou com culhão para fazer isso. Não que todos eles abaixem a cabeça para ela. Mas muitas vezes, quem tentou bater de frente da situação foi chutado. Mas vamos fazer um exercício aqui. Se por algum motivo Leila não fica e sai do comando da presidência do Palmeiras, o que isso impactaria no Palmeiras? Balançaria os alicerces do Palmeiras, você acha? Muita coisa ia mudar? Os investimentos continuariam existindo? Teria que ser uma figura semelhante ao modo de pensar do Maurício Gagliotti. Porque o Palmeiras, ele é reconstruído com o Paulo Nobre, que tem algumas particularidades parecidas com a Leila, né? Pô, um cara muito bem resolvido financeiramente, um cara independente financeiramente, um cara que tem muito ego também. Sim. O Paulo Nobre também, pô, é um cara que tinha um ego inflado, mas era um palmeirense de arquibancada, algo que a Leila não é, e não que seja um demérito, porque, pô, ela trata o Palmeiras como empresa. Como empresa, o Palmeiras funciona super bem. Só que não tem o emocional, e talvez esse emocional que a Leila não tenha, se fosse outro cara, a gente não estaria falando de Abel, poderia estar falando do quarto técnico do Palmeiras em 2025, Palmeiras numa montanha-russa de demissão de treinadores. Porque, pô, com o Paulo Nobre, depois de 2015, passou muita gente também no comando do Palmeiras. Pô, começou um ano com o Oswaldo de Oliveira, quer dizer, Oswaldo de Oliveira, foi pro Eduardo Batista, e caras que nos firmaram até chegar e falar, pô, mano, traz o Cuca aí. Acabou o Lucha, que é o Felipão. Exato, primeiro ele traz o Felipão de novo, o Felipão é campeão. Então, cara, eles têm essas particularidades. Então, você tem uma figura sinceramente bem resolvida financeiramente, um dos caras mais pica dentro do Itaú, que é o Paulo Nobre, o cara que, pô, dinheiro pra ele é um detalhe, e, pô, toda hora tem dinheiro na conta dele, graças ao trabalho que ele fez a vida inteira dele, como uma pessoa inteligente que ele é, mas que, porra, lá dentro, e aí? Eu mando. E sempre teve a figura do Gagliotti como um conciliador. Não, calma, vamos fazer assim, pá, não sei o quê. Que apesar dele, e aí quando entra o Gagliotti, ele não era uma figura que aparecia tanto. Mas nos bastidores ele sempre estava lá. Muito ativo, né? Você não conhece uma pessoa da Comebol que não saiba quem é o Maurício Gagliotti. Sim. Todo mundo sabe, fala, pô, ele é tratado ainda não como o presidente do Palmeiras. Mas o cara fala, esse cara é foda, esse cara é diferente. A CBF sempre teve muito respeito também. Então ele sempre foi essa figura que, porra, ele teve no meio, literalmente, do chumbo trocado entre Nobre e Leila, quando os dois rompem. Quem segura o BO é o próprio Gagliotti, que, pô, ela era a patrocinadora master do Palmeiras e na época o patrocínio dela, na época do Nobre, valia muito mais, bancava muita coisa, porque era no Palmeiras que, pô, tava se reestruturando. O Allianz ainda não dava as receitas de hoje, o Avante ainda não dava as receitas de hoje. TV era menor. Receita de TV, é o próprio Gagliotti na gestão dele, que ele fala, não vão me pagar isso? Então vocês não vão transmitir meu jogo. Tanto que, pô, tem o Palmeiras e CSA em Alagoas, é o jogo fantasma. Ninguém transmitiu o jogo. Porque foi, enquanto não chegar, vocês não vão passar o atual campeão brasileiro.
chegaram nos valores que, pro Palmeiras na época eram ótimos aqueles valores. Sim. E aí depois ele sai e chega a Leila Pereira. Então, respondendo a sua pergunta, Thiago, com relação se não tiver essa mudança de estatuto, ela sair no dia 31 de dezembro de 2027, o ideal seria ter uma pessoa com uma cabeça mais parecida com a do Gagliotti. Um cara mais conciliador, um cara que vai entender de mercado, vai entender de negócio e que não vai baixar a cabeça para ninguém. Não é porque ele não é bilionário que alguém vai deitar em cima dele. Não, ele vai ganhar o respeito de todo mundo, que então vai falar, rapaz, esse cara, ele não tá com a vida 100% resolvida, igual Leila e Nobre já estavam antes de assumir, mas esse cara, ele é bem sucedido na empresa dele, no trabalho dele, com a família dele, e ele tá aqui para resolver também as questões do clube. Então teria que ser alguém com essa cabeça, com essa mentalidade de, saiu uma figura extremamente resolvida com a vida dela, que nem precisava estar no meio do futebol e quis estar por status, por interesse em entender como funciona a parada e tá fazendo uma boa gestão na questão administrativa. Mas uma figura que também, muitas vezes o torcedor tem birra, cria inimizades com a torcida em alguns momentos, porque, fala, estão mais calmos, no momento o Palmeiras tá fudido. Então, ela também, assim como a Abel, tem muita gente também que não vai mais com a cara da Leila, e há um bom tempo. Então, essa próxima figura para substituir, se for em 2027, tinha que ser mais nesse perfil, de falar mais pro seu torcedor, trazer de volta esse torcedor para perto, esse cara que muitas vezes se sente injustiçado, afastado do clube, largado pelo clube. Então, tinha que ser mais esse perfil de entender de bola, entender de negócio e também ser esse cara que vai conciliar torcida, esse ambiente conturbado do futebol. Alguma chance dele voltar? Gagliotti? A não ser que ele esteja preparado para uma guerra familiar, cara, porque a família dele não quer que ele volte. Desgasta muito, né, cara? Exato, ele foi um puta presidente. Mas ele ficou doente, ficar longe da família, os caras ameaçado. Os caras foram vestidos de banana e pijama na frente da academia de futebol, tirar sarro da cara dele. Foda, mano, é foda. O futebol, ele também é muito ingrato. E aí o próprio Gagliotti falou, né, o dia que o Palmeiras ganhou a primeira Libertadores da gestão dele, no meio da pandemia, na hora que ele desce do ônibus com a taça de máscara, com medo da pandemia, um cara vai lá e beija a careca dele e fala, eu te odeio, mas eu te amo. Essa é a relação no futebol, mas é extremamente desgastante. Então, também é foda o cara, depois de tudo que ele fez, ele ter que voltar pra ter que fazer de novo. E poder se queimar. E aí tem isso. E se ele não fizer de novo aquilo que ele já fez? Ele não vai ter mais o bônus do que ele fez no passado, ele só vai ter o ônus. Então, cara, eu entendo muito esse lado da família, entendo muito o lado dele também, dele, se ele não quiser voltar, esse lado, porque, cara, ele já fez o que ele tinha que fazer. E não dá pro Palmeiras só ser um clube de saiu a Leila, volta o Gagliotti. Aí depois vem um bilionário. Aí volta o Gagliotti, aí vem um bilionário. Não. Também tem que ter gente lá dentro que fala, eu vou assumir isso daqui, eu vou fazer. Vou fazer acontecer. Hoje o Palmeiras fatura 1 bi 700, vai fechar assim em 2025. Na minha gestão vai faturar 2,5. Como? Porque eu vou trabalhar. Mas tem muita gente que tá lá. Fala, aí, deixa Leila. Fica aí, Mas traz a minha Toscana aí, aquele azeite, tá tudo certo. Pra gente encerrar o assunto política, a gente ir pro campo bola. Cara, existe alguma chance do Paulo Nobre bater de frente se esse movimento... Ou o Paulo Nobre, alguém do Paulo Nobre, tentar bater de frente com a Leila se ela continuar com esse movimento de mudança de estatuto ou não? Cara, não sei se quem é próximo do Paulo hoje teria força política no Palmeiras pra isso. A figura Paulo Nobre, ele, carne e osso, não, porque ele não faz mais parte da política do Palmeiras. Ele já saiu de tudo, Conselho. Não, ele rompeu todos os laços políticos dentro do Palmeiras. E hoje ele vive a vida dele como um bom bilionário. Viajando o mundo, indo ver tênis, indo pros melhores mares mundo afora. Então hoje ele é um grande bom vivan. E também tá mais do que certo. Tem dinheiro, tem que aproveitar. Imagina, cara, você vira presidente do clube que você torceu, ele já foi torcida organizada. Aí você tem que ouvir no ano centenário, Paulo Nobre, seu imbecil, pega suas coisas, vai pra puta que pariu. Vai pra puta que... Você acha que o cara tá Não, ele vai lá, ganha Libertadores, reformula o clube inteiro, fala, tá entregue.
me enche mais o saco. O meu eu fiz. É de novo isso. Ele vai entrar nessa, ele só tem a perder, ele não tem nada a ganhar. Ah, mas se ele conseguir evitar essa mudança estatutária, ele vai perder mais do que ele vai ganhar, porque ele vai mudar um negócio. Mas quantas pessoas que talvez hoje são amigas dele e que estão próximas da lei vão virar as costas? Uhum. Porque é isso. Aí, provavelmente ele ainda tem gente lá dentro que apoia a situação. Lembrando que a política do Palmeiras, ela por enquanto é uma linha reta. Todos são situação. Apesar de hoje Paulo Nobre e Leila serem opostos, na teoria eles são situação. É o Nobre é reeleito, ele elege o Gagliotti é reeleito, que elege a Leila. Então não é que entrou um outro grupo, na teoria. Na prática entrou outro grupo, mas é uma linha reta, por enquanto, a política do Palmeiras. Mas ele só tem a perder, cara. Mesmo se ele entrasse pra brigar, falar, não, isso é golpe, não sei o quê, ele só tem a perder, porque se passa, ele ia sair como derrotado. Se não passa, ele ia perder muita gente que talvez hoje ele ainda goste. Não vale a pena, cara. Quem fez. Tá bom já. E fez muito, né? Pô, pra cacete. E eu lembro que a Leila, nessa treta, ela pagou à vista. Eram juros muito baixos, o Palmeiras podia pagar tranquilamente, ela quis pagar à vista pra falar, cara, sai daqui. Acho que ele entendeu o recado também e falou, ó, não quero. Pra gente ir, Thiagão, pro campo bola agora, né? Já estamos chegando no final do nosso bate-papo. Cara, Palmeiras, a gente falou sobre o Campeonato Paulista, tem a Copa do Brasil também, que o Palmeiras cai também para o Corinthians, né? Que é um outro baque, que aí acho que começa o estopim de uma crise. Mas falando sobre o Campeonato Brasileiro, o Abel falou muito sobre isso, falou sobre, há um tempo atrás, sobre questões de sistema e tudo mais. E existe uma fala do Abel, depois do jogo contra o Grêmio, que ele fala que desde os erros do Abate Abel, no jogo do Choque Rei contra o São Paulo, as coisas mudaram. A arbitragem ficou mais sensível. Você estava naquele jogo. Eu queria que você falasse sobre aquele jogo específico, né, sobre os erros em questão. E também se você acredita que de fato mudou. Cara, sei se mudou tanto assim. É porque depois tem o jogo do Flamengo, aquele lance do Jorginho. Que, Gomes, né? Cara, mas o Palmeiras não perdeu o campeonato por causa de arbitragem. O Palmeiras perde o Campeonato Brasileiro. Por quê? Não faz ponto contra o Flamengo. Faz 1 ponto contra o Cruzeiro, não ganha do Cruzeiro em casa. Palmeiras faz 0 ponto contra o Bahia. Palmeiras perde pro Bahia dentro do Allianz Parque. Palmeiras faz 1 ponto contra o Mirassol, não ganha do Mirassol jogando em casa. O fora de casa, beleza, não ganha do Mirassol, porque ninguém ganhou do Mirassol. Até aí tudo bem. Mas, porra, em casa você tinha que ter ganhado. Você teve tempo pra se preparar pra esse jogo, porque o Palmeiras é eliminado da Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea. E tem quase, se não me engano, foram 10 dias até o jogo contra o Mirassol. Pô, você deu 4 dias de descanso, mas teve uma semana limpa pra se preparar pra esse jogo. Né, o time do mental forte, que sempre volta melhor, não ganhou do Mirassol. Jogando em casa, não desmerecendo o Mirassol, que pô, fez uma campanha fantástica. E mereceu perder aquele jogo. O time do Mirassol foi melhor que o do Palmeiras jogando no Allianz Parque. O Palmeiras não ganhou o Campeonato Brasileiro porque não ganhou do Vitória no Allianz, não ganhou do Fluminense. Pô, o Fluminense fez o serviço. Ó, ganhei do Flamengo, hein? Ó, te dei 3 pontinhos de lambuja. Vou jogar contra você na próxima rodada. O Palmeiras vai lá e não ganha. O Fábio fala isso no final do jogo da torcida. Ele falou? Então começa a xingar o Fábio. Foi na minha frente. Atrás do gol. A torcida começa a xingar o Fábio. Vocês estão brigando comigo? Vocês não ganharam do Santos, do Vitória. Nossa, não ganhou do Vitória, empatou com o Vitória, né? Empatou em casa contra o Vitória, com mais de 30 chutes no gol. E aí, aquele Santos era pra ter enterrado o Santos. Ali enterraria o Santos. Só que era isso, né? Era o Palmeiras que não tinha quase ninguém em campo, né? No jogo contra o Santos, porque foi no meio da data FIFA. Mas no jogo contra o Vitória já tinha todo mundo. E o Palmeiras não conseguiu fazer um gol no Vitória. Uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, você não fez um gol. Aí, pô, em casa, né? Exato, em casa. Aí o jogo contra o Fluminense, essa fala do Fábio, pô, foi na minha frente. Ele tava dando a luva pro um companheiro nosso, o Zé, da Energia 97, que ele faz coleção de luva de goleiro. Aí ele tinha pedido já no primeiro tempo, o Fábio falou, não, depois do jogo te dou. Aí o Fábio lembrou dele ainda. Só que aí na hora que o Fábio tá tirando a luz, os caras começaram a xingar. Ele falou, vai me xingar? Pô, vocês não ganharam da gente, não ganharam do Vitória, não ganharam do Santos. Pô, a gente ganhou do Flamengo. Vocês não ganharam da gente? A culpa é minha? Aí o torcedor gritou pra ele, pô, mas aquela do Flaco no primeiro tempo tinha que ter deixado entrar. Ele falou, ele bateu no meio do gol. Pô, se eu deixo entrar, eu não tenho responsabilidade, eu sou um péssimo profissional. Ele falou, pô, se tivesse chutado uma que desse pra pegar, a bola ia entrar. Mas tudo que foi na direção dele, ele pegou. Por quê? Porque ele é um profissional. Sim. Um dos melhores goleiros em atividade no futebol brasileiro. Anos. Com 46 anos, jogador com mais jogos na história do futebol mundial. Então, porra,
É óbvio que ele vai ser profissional. Ninguém ali tá dentro de campo de sacanagem. Que nem, pô, o Palmeiras salvou o Inter. Não, mano, quem salvou o Inter foi o Ceará, que não ganhou o jogo em casa. O Palmeiras não fez um grande esforço pra ganhar do Ceará. Você olha o jogo, cara, o Ceará faz o gol e não faz mais nada o jogo inteiro. Os gols do Palmeiras, 2 são falha do goleiro e o jogo tava morto já, o gol do Flaco Lopes. Então, o Palmeiras perde o Campeonato Brasileiro não por arbitragem. O Palmeiras perde por incompetência própria. O Palmeiras, até os 2 últimos jogos, o Palmeiras tem campanha quase de time rebaixado. O Palmeiras tem menos de 40% de aproveitamento depois do jogo contra o Mirassol até o jogo contra o Grêmio. O Palmeiras tem menos de 40% de aproveitamento no campeonato. Só que é isso, né? O Abel ele vai tentar te levar para um outro lugar para que você não fale do time dele. Porque ele estava tentando preparar o time para a final da Libertadores. Só que no meio do caminho ele não conseguiu fazer o que ele fez em 2021, por exemplo, que o Palmeiras estava mal também no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi bem parecido. O Palmeiras chegou a ser líder do Brasileiro, tem uma queda gigantesca e fala, tá, esquece o Brasileiro, vamos jogar a Libertadores. Só que esse grupo ele não conseguiu fazer isso. Ele esqueceu o Brasileiro e no final da Libertadores o time chegou mal fisicamente, mal mentalmente e dentro de campo não conseguiu jogar. Então, naquele jogo eu estava no Morumbi. Cara, o lance do Alan foi no outro gol, né? No Morumbi, a distância da placa de publicidade pro campo, ela já é longa, né? Tem alguns estádios, pô, você fica colado no goleiro, pô, você ouve tudo que o goleiro tá falando, pô, se o goleiro tossir, você dá saúde pro cara. No Morumbi, não, fica mais afastado da placa, né? E ali, cara, o lance do Alan, na hora que acontece, cara, segue. Só que aí vai pro telão e fala, rapaz, não sei se segue tanto mais assim. Só que é isso, na hora, cara, foi um lance muito rápido. Que nem o lance do Palmeiras reclama do pênalti na Vila do Souza no Maurício. Segue o jogo, velho. Ele, pô, o Maurício dá um passo pra frente e empurra a bola pro gol. Não espera, você não tá no Bourbon esperando o carro de aplicativo, velho. Você tá jogando bola. É óbvio que vai ter alguém. Se não tem ninguém na sua frente, é porque ele tá atrás de você. Então é óbvio que ele vai chegar. Sim. Mas o lance do Alan foi uma cagada generalizada, que é um lance parecido, só que aí deram o... Não deram o pênalti também do Scarpa no Neymar. Não. Então, é um lance meio parecido. O Scarpa do nada cai na área, segue o jogo. E a bola tava longe ali do Alan, né? Então, cara, poderia ter marcado. No campo, você tem que respeitar às vezes a decisão de campo, porque, pô, também toda hora vai pro VAR. Que nem o lance do Jorginho, pô, não foi pro VAR, tá? Segue, joga a bola então. Se não deu, joga a bola. É que teve o lance da expulsão também, né, do Andreas, no Marcos Antônio, do pé. Então, que ali é uma bola que tá no controle do Andreas e depois tem o choque. Que não é uma... passa por cima. Não é o... pô, ele vem e crava. Sim, ele é critério. Tanto que, pô, o Ramon, ele vê o lance amarelo. Na hora ele dá o amarelo. Então, pô, são lances polêmicos dentro do campeonato, só que, pô, querendo ou não, São Paulo tomou 3 gols em 19 minutos. Sim, não. Isso também é o foda. E é isso que o Crespo concentra, né? Só que é isso que o Crespo não quer falar também. O Crespo, ele usa da mesma estratégia do Abel. Eu não vou falar o que eu errei. A culpa é dele, não é minha. Ah, mas seu time tomou 3 gols em 19 minutos. Sim, porque eu fui roubado. Aí você cria o argumento de, porra, foda-se o jogo, eu fui roubado. Sim. E o Abel, ele usou da mesma estratégia. O que aconteceu no campeonato? Me roubaram. Foda-se, foi o sistema. Ah, mas você errou nesse jogo. Não, eu não errei, me roubaram há 3 rodadas. Eu pênalti não tal, pênalti eu não errei nessa. Quem errou foi o árbitro, foi o Wilton. A culpa é do Wilton, a arbitragem é ruim pra todo mundo. Exato. Todo mundo vai ser beneficiado e vai ser favorecido. Então, é por isso que não dá pra colocar a derrota do Palmeiras no Brasileiro na arbitragem. Se a gente pega esses jogos cruciais do Palmeiras, pô, o Palmeiras não fez literalmente o dever de casa. O Flamengo terminou com 79 pontos. O Palmeiras terminou com 76. Se você põe mais 2 do Fluminense, mais 2 do Vitória, já são 80. Já passou. Ah, mas aí o Flamengo ganharia na última rodada do Mirassol. Não também sei. acho. Não sei, não sei. Com o time titular, talvez, pô, valendo o título, poderia até ganhar pra ficar com 81 pontos, beleza. 82, não, 81, né? Porque terminou com 79, tal, com 78 e é pra 81. Tá, você pode colocar isso. Então você acrescenta e fala, pô, mas não ganhou do Bahia, então são mais 3. O Palmeiras poderia ter terminado com 83. Perdeu do Bahia, né? Exato, então o Palmeiras poderia ter terminado com 83. Isso tem que entrar nessa conta. Não só, porra, Palmeiras, Flamengo de novo, terminou com 79 o campeonato. Poderia ter terminado com 70. Empatou com o Fortaleza em casa. Isso, poderia ter terminado com 78. Sim.
Não, 78 não. O Palmeiras poderia ter sido campeão brasileiro, os dois com 76, se o Palmeiras tivesse empatado em casa com o Flamengo. E o Palmeiras ia ter mais vitórias no final do campeonato. É verdade. Mas não, perdeu pro Flamengo em casa. Olha só como faz falta não ganhar do G6. Que é o que o Abel sempre fala. Ele mordeu a língua esse ano. Prefiro ganhar título do que derby. Não ganhou título nem derby esse ano. E o rival pode ser que ganhe mais um título esse ano. Acho difícil. Aí ele fala, a gente não joga só contra o G6. Aí você vai ver a conta não fechou pro título porque você não ganhou de ninguém do G6 quase. Você só ganhou um jogo do Botafogo. O Palmeiras foi muito assim, né, Thiagão? Essa temporada é pra se repensar. E o Palmeiras teve a dificuldade que não tinha nos últimos anos de bater nos outros times. E normalmente o Palmeiras, não ganha, normalmente o Abel não ganha mesmo do G6, mas atropelava todo mundo. No Allianz, normalmente era o Palmeiras ganhar do Bahia e do Vitória. Aí eu vou te fazer uma pergunta, então. O pacto acabou? Ele ficou bravo quando perguntou. Ele ficou muito bravo. Quem que fez essa pergunta? Pô, pior que eu não lembro. Mas coitado, Eu achei o bico, era um moleque né, mais novo, mano. Ele foi fazer o meme da internet e o Abel ficou maluco, né? Pacto de quê? É. Do que você está falando? Cara, Porra. Que aí ele falou, não, pacto de coisa boa. Coisa ótima, né? O Tom faz pacto com coisa boa. Antes da gente ir pro nosso recadinho final aqui, a Copa do Mundo de Clubes, e a gente vai encerrar falando sobre Libertadores, mas a Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras ganha do Botafogo, faz uma Copa do Mundo muito digna, o Palmeiras vai bem dentro das suas limitações, perde pro campeão. Saiu com a sensação, no final do jogo, um gol muito cagado, de que dava pra pelo menos levar pros pênaltis aquele jogo. E eu acho que o Palmeiras, se levasse pros pênaltis, eu credenciaria o Palmeiras como semifinalista. Não sei se ganharia do PSG ali e tudo mais, mas enfim. Você Depois estava... ia ser Palmeiras e Fluminense, né? Exato. Que loucura. Que verdade, Palmeiras e Fluminense. Como que você que estava na cobertura em loco dessa... Você estava... Acho que... Tava. Sim. Como que foi essa expectativa? Como que foi as torcidas lá? Que acho que foi legal pra caramba, muitos palmeirenses. E o que faltou pro Palmeiras nessa Copa do Mundo de Clubes? Cara, em termos de torcida, nos principais jogos, cara, a torcida do Palmeiras foi, esse ano, os caras realmente foram aula de arquibancada. E, pô, nos Estados Unidos, a festa que eles fizeram, a mobilização do torcedor, né, o dito torcedor comum, né, que não faz parte de organizada, rapaziada da Galpão, que são os caras que moram nos Estados Unidos. Sim. E, pô, eles fizeram toda uma base logística para quando chegou a Mancha, as outras organizadas. Então, cara, o Palmeiras fez uma festa maravilhosa, cara. O Palmeiras, pô, conseguiu fazer mosaico nos Estados Unidos. Então, cara, pô, eles conseguiram em fábrica de plástico nos Estados Unidos comprar insumo lá. Pô, você vai sempre fazer a conta 1 para 6 quase, né? Então, pô, se gastou muito dinheiro, né? A Mancha fez um investimento muito grande nessa temporada para fazer festa em arquibancada. Então, em termos de torcida, cara, a torcida do Palmeiras foi espetacular nos Estados Unidos. Em campo, faltou o Palmeiras ter ganhado pelo menos de um europeu, né? Poderia ter ganhado o Porto, foi melhor do que o Porto, né? Pô, tem aquele lance que o Palmeiras finaliza 5 vezes na pequena área, a bola não entra de jeito nenhum. Mas, pô, poderia ter ganhado o Porto aquele jogo. Contra o Chelsea, ali foi um jogo muito de detalhe, né? Foi o primeiro gol. O gol, o Palmeiras falhou. Pô, então todo mundo falha. O City falha, porque o Palmeiras sempre faz esse gol. Sim. Todo semana sim, semana não, ele faz o gol. Jogadinha do Robin. Pô, todo mundo sabe que ele vai fazer e cai. E ele sempre faz. Então, pô, não tem. Você vai fazer o que ali? Se ele faz contra o Rubem Dias, se ele faz contra o Van Dijk, ele não vai fazer no Mikael? Lembrando que o Palmeiras não tinha Gomes, Murilo e Piquerez nesse jogo. O Palmeiras jogou com Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan contra o Chelsea. E segurou o Chelsea. Até onde foi possível, o Palmeiras segurou o Chelsea. Uma puta partida do Everton que depois toma um gol bizarro, né? Um gol que, pô, não é um gol nível Everton de ser sofrido, mas o Palmeiras foi até o limite. O Palmeiras chegou para aquele jogo contra o Chelsea, cara, sem a defesa titular. O Giai, se a gente for lembrar, que a gente começou falando de Campeonato Paulista, o Giai não joga os primeiros jogos do Paulista, ele não era nem relacionado. O Palmeiras só levava Mike e Marcos Rocha. Sim. O Giai, ele ficou treinando para melhorar a parte física e técnica. Ele começou o 25 tenebroso e terminou também mal em 2025. Aí você chega pro Mundial, Marcos Rocha e Mike, os dois não se aguentavam mais em campo. Aí então você tá com a zaga inteira reserva. Se você for considerar que o Giai, porra, ele tava há 2 meses sem titular, em comparação a Mike e Marcos Rocha, que são os laterais com mais títulos na história do Palmeiras, os laterais direitos, né? Então,
Aí você tinha o Aníbal, que tava até que bem, o Evangelista ainda não tinha se firmado no time, o Rios, o Estevão, que jogou um absurdo de bola, o Alan, que também jogou muita bola. Então, pô, era um Palmeiras muito diferente naquele contra o Chelsea. Com uma zaga reserva, você segurou os caras até onde deu. Até, pô, a cagada lá, o gol é do Malu Gusto, né? Sim. Que ele nem chuta, ele tenta cruzar e a bola pinga e mata o Everton. Então, um gol muito estranho, um gol, uma cagada. E também acho, pô, se vai pros pênaltis, é que aí eu não sei quem quer bater pênalti pro Palmeiras naquela altura do campeonato. É. Porque, né, pô, o Palmeiras já tem uma dificuldade com pênalti. Aí você não tem o Gomes, que normalmente chama responsa, não é um baita batedor, mas sempre chama responsa. Piquerez é batedor e o Murilo é batedor, você não tinha 3 batedores de pênaltis. Que normalmente em disputa, esses 3 vão bater. Ah, mas o Paulinho bateria, acho que... Aí você teria Estevão, Paulinho... Estevão muito novo ainda. Rock tava? Tava. Não, ele tinha Rock. saído, não lembro se já tinha sido substituído. Mas enfim, dos 5 que poderiam bater, 3 não estavam também. Ah. Aí você ia ter que colocar, pô, o Rios bate pênalti? Não sei, nunca vi. Não sei se ele bate. Eu já vi ele errando. Então talvez ele enfiar o pé no meio do gol, mas não sei se, pô, não traz a mesma tranquilidade. O Piquerez já errou pênaltis, já errou, mas, pô, ele chama a responsa. Sim. Você sabe que, pô, ele não vai peidar, ele pode errar, mas ele não vai falar, não, eu não. Ele vai falar, não, eu bato, pô. Sim. Eu bato. O Gomes vai falar, eu bato, pô. Sou capitão do time, não vou bater, não sou louco. Então é isso, vai pros pênaltis também, eu não sei o que é bater lá, não. Todo respeito, é deixar o Mikael bater um penal. É perigoso. Você vê que o Palmeiras fez o vídeo lá de desafio de bola parada, de acertar alvo. Pô, o Mikael chegou na semifinal. É verdade. Aí não tem pressão, não tem torcida. É outra parada. E aí, o vento tá a favor, né? O vento, tem a questão do vento, né? 2021. Essa frase do... É do Mauro? Não, o Luciano do Vale, na narração do título de São Paulo, que ele mete o vento é contra, hein, amigo? Tá vento, pô, o cara lançar o vento é contra, porque realmente tá uma ventania, sai o gol de falta ainda. É absurdo. Então é isso, né? Pô, o vento, o Mikael tava a favor nessa atividade, ele no CT, né? É que tem a zoeira de 2021, né? Que a torcida do Flamengo nunca tava cantando porque tava ventando muito. Cara, falando de... inventam os negócios. Falando de Libertadores, né? E aí, você que fez a cobertura também, loco, pra você, o que aconteceu ali em relação às torcidas, que eu vi muita pancadaria, muito vídeo, cara. Flamenguista com palmeirense. Foi no primeiro dia, né? Que ali realmente... A mancha demorou pra chegar também. Não só isso. Acho que ali o que aconteceu foi, né, pô... Homens idiotas bêbados que resolveram ser idiotas em outro país. Uhum. Eles iam fazer essa mesma merda se afinal fosse em Brasília, no Maracanã. O que faltou ali foi a inteligência humana e também, porra, querendo ou não, e aí não falando, porra, eles são os suprassumos da segurança pública. Mas, cara, a mancha foi pra Lima e eles avisaram a polícia local, vamos dividir assim a cidade e vai dar merda. Deixar junto, vai ter idiota que vai ser idiota. E idiota quer ser idiota a todo momento. Tanto que os idiotas foram idiotas. Sim. Então, depois desse dia, a polícia pegou e comunicou, e comunicou os clubes e a Conmebol. Façam aqui, ajudem a gente a separar. Então, Miraflores é do Flamengo, San Isidro era do Palmeiras. Depois, porra, não teve mais. Tanto que, porra, várias vezes... a gente ia fazer a entrada em Miraflores, tinha uma concentração gigantesca de flamenguistas, os palmeirenses passavam, mas não ficavam muito lá. Chegava lá e começava uma zoeira e ia embora, exatamente para evitar essa confusão. Então, o que faltou no primeiro dia foram os seres humanos serem seres humanos e não idiotas, e faltou também a segurança ter ouvido o que foi dito lá atrás pelo André Guerra, o presidente da Mancha, né? Se não separar, vai dar merda. Lá, muitas empresas às vezes não tem o departamento de vai dar merda. O André Guerra, ele chegou com o departamento, ele avisou, vai dar merda. Não botaram o departamento pra funcionar, deu merda. Deu merda. Infelizmente. Mas depois, felizmente, consertaram e aí, ao longo da semana, foi mais tranquilo lá em Lima. E o Palmeiras, a todo momento, não teve o controle da partida, né? Eu vi o Flamengo muito seguro a todos os momentos do jogo, até quando sofreu no final. Sim. Foi um jogo ruim, né? Só não foi pior que o Palmeiras e Santos. De finais de Libertadores. Jogo esse único, pra mim assim. o principal das finais esse únicas. foi, nossa, jogo ruim, cara. Mas o jogo não foi bom, cara. Não foi... Tanto que o gol, o gol de bola parada, um escanteio. Pô, o Danilo, emoção, né? Que o Danilo, cara, foi um monstro na bola aérea. Ele consegue sair da marcação dos 3 zagueiros do Palmeiras. Você vê falha, não? Exato, pô, ali
Não sei se era o Murilo ou o Fux, mas O um Abel dos dois treina tinha que estar lá. insistentemente Exato. bola parada. E esse foi um ponto nessa temporada também. O Palmeiras tomou muito gol de bola parada. Pô, o Palmeiras tomou 2 gols de lateral. É louco. Então, tipo, aí é pra, porra, agora, nesse mês de dezembro, seu Vitor Castanheira, que é o responsável pela bola parada, né, dar uma lustrada na carequinha dele, dar uma pensada na vida, porque são gols que Decidem campeonatos. e vão na conta dele. Porque ele é o responsável por aquilo. O Abel confia nele, e aí é óbvio que a culpa é do Abel, porque ele é o chefe do cara. Se teu funcionário fez merda e você é um bom chefe, você assume a bronca. Se fosse um chefe de merda, ia falar, tira esse careca daqui. Mas não, ele assume a bronca e ele fala, pô, não é que é culpa do Castanheira, a culpa é nossa. Porque somos uma equipe técnica. Mas o responsável pela bola parada é o Castanheira. E o Palmeiras perdeu a Libertadores no lance de bola parada. E não foi efetivo em nenhuma bola parada. Depois, no final do jogo, E foi uma várzea, né? eu No até final do falei- jogo foi uma bagunça. Até falei pro Léo, principalmente no momento final da temporada, o Palmeiras começou a colocar o Gustavo Gomes como centroavante todo jogo. Parecia que era meio solteiro e casado, né, cara? Meio sem tática, vamos lá. Mas no não coração. centroavante, ele É. era um ponta de lança. É. Ponta de lança. Porque jogava o Flaco e o Roque enfiado lá dentro e ele armava. É, Pô, final da Libertadores ele virou o Sócrates. Ele deu 2 tapas de calcanhar que eu falei, meu Deus, fudeu, Loucura, perdeu, né? né? Perdeu. Era pra Não, perder, porque né? não vai sair nada daí, né? Pô, quanto o Gomes vai dar tapa de calcanhar, não vai sair nada, pô. Ele é um pai, um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. Um dos maiores zagueiros, não um dos maiores meias. Então, pô, na hora que ele dá 2 tapas de calcanhar na frente da área, você fala, fudeu, não vai ganhar. Óbvio que não vai ganhar. Não tem o que fazer. Aí é complicado mesmo. E você falou da Mas jogada. mesmo assim, a principal jogada do Palmeiras do jogo, ele que faz a jogada. Exato. Que ele que ajeita pro Vitor Roque. O Vitor Isolar, Roque. né? Exato. Isolar não, né? O Danilo tirou. teve um desvio, né? então. O Danilo O tirou. Danilo faz 2 gols na final. O dele e o que o Vitor do Roque Vitor não Roque. entra. E a jogada do gol do Flamengo foi desenhada pelo Rodrigo Caio. É uma questão Sim. interessante também. Bom, a gente tá O chegando Rodrigo no... Caio vai dar treineiro no futuro. Vai ser bom. Vai ser bom. Acho que sai Felipe e de repente entra ele. E, cara, uma ele, pena que a carreira dele, como jogador, foi limitada Joelho, pelas cara. lesões. Você já viu o tamanho, a diferença de joelho? Mano, Tem mas o uma Rodrigo foto. Caio jogou bola, hein, mano? Jogou. Nossa, que maluco bom São de Paulo, bola. e no São Paulo foi queimado pela torcida, né? E aquele negócio Casemiro. do... A Michael. Nossa, tem uma nossa, lista, se a viu? gente for falar todo Tem uma mundo, lista, meu tem uma Deus do lista. céu. É aquela Pô, velha Se história. você for lembrar dos anos 90, pô, os caras chamavam o Entúlio Batista. O Entúlio. Júlio Batista foi um absurdo jogando bola, velho. Teve uma época que chamava o Danilo de... Danilo? que falava que ele era desengonçado. Danilo dos Santos? Zidanilo. O Zidanilo, não. Ele era Moço, ele é dormia. sonolento, Enfim. Coisa de torcida. Bom, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo e aquele bom e velho recadinho pra você que tá procurando suplementação alimentar. A Quantum é a solução dos seus problemas, tá? Então vem nesse QR Code aqui, você vai lá, vai te levar até o e-commerce da Quantum e você vai ter um leque completo, tá? Suplementação pra concentração, suplementação pra articulação, suplementação para treino e até pro adulto mais. Então não perde tempo, vem nesse QR Code, 20% de desconto, Thiagão. Mas ó, dezembro continua Black Friday? Continua Black Friday. Você que não aproveitou vai ter a oportunidade de aproveitar. Na compra de um produto você tem 30% de desconto, 2 produtos 40%, 3 produtos 50% de desconto e se você fizer uma compra de R$200, frete grátis, dá quanto pra você? Ô louco, meu amigo. R$300, ganha um kit exclusivo pra você presentear quem você ama, quem você gosta. Vem no QR Code e dá essa moral pra gente. Ó, então a gente tá falando de 50% de desconto, não perde tempo. Você aí, ó, o nosso ouvinte, nosso telespectador ganha presente e o nosso convidado também Opa. ganha um presente. Tem um kitzinho da Quanto pra você, Vou até abrir tipo pra você abrir aí. Não sei se você tá treinando, mas ó, suplementação pra Pô, tudo, tá? comecei, cara. Comecei Aí, ó. porque o projeto 2026 é casamento, então tem que caber num terno. Ah, né, cara? é. Ó, Aí sim, ó. Squeeze. Da Quantum. B12, que é bom aí pra, vitamininha, pra né? tudo. Tem Bom. acho que uma creatina aí também. Excelente. Creatina. K2. K2. Bom. Mas temos aqui. Magnésio. Faz Quelato. bem, né? Pô. Esse magnésio é maravilhoso. Nossa, E a pô, aqui creatina? é um monstro. Aí, ó. Bom. Então, Bom, pô. é isso. Pra Usei. quem tá precisando, né? Pô, É. então, Pô. perder uns KG, ganhar uma massa muscular. Bom demais, Bom. bom demais. Então a Quantum tá Pô, aí obrigado. com o Gustavo Soler e com o canal Estagiários. Irmão, pra gente finalizar nosso bate-papo aí, já te liberar, Thiagão vai ter a última dele aí, mas já vou falar a minha. Eu ajudei você a anunciar lá na TMC o Jeff Té e o Carlos Miguel. Parece que eles vieram juntos, né? Quando você deu a informação.
Eu queria entender, assim, como que foi feito essa negociação do Palmeiras e, cara, Carlos Miguel, o goleiro mais caro da história do Palmeiras, talvez do futebol brasileiro, valeu a pena pro Palmeiras contratar o Carlos Miguel pelas cifras? Valeu, porque o Carlos Miguel é um goleiro de muito potencial ainda, né? Bizarramente, ele é um cara de 27 anos, tem pouquíssimos jogos na carreira, mas é bizarro a gente imaginar que é meio normal pra goleiro, né? Você pega, por exemplo, o Brazão no Santos. O cara já foi da Inter de Milão, seleção de base, e agora que ele tá começando realmente a jogar e todo mundo tá vendo, cara, ele é bom, sim, ele sempre foi bom. O Carlos Miguel também sempre foi bom, só que, ficou muito tempo sem jogar no Nottingham Forest, né? Ele tem... Em 2025 ele tem um jogo e meio. Ele joga uma partida da Copa da Liga e depois o segundo jogo ele se machuca no meio do jogo. Toma um gol que a galera fica meio... Então... E lembra um pouco o que foi o começo do Cavalieri no Liverpool. O Cavalieri foi um absurdo de goleiro. Foi um puta de um goleiro. O cara substituiu o Marcos, mano. Como é que esse cara é ruim? Óbvio que não. O Cavalieri foi um monstro. Só que, chegou no Liverpool, jogava pouco, aí teve um jogo, ele tomou um frangão. É óbvio, ele não joga, não tá com ritmo, é diferente. E aí, Cavalieri, depois passar pro Cesena, um monte de time esquisito, até virar um baita goleiro de novo no Fluminense. Então, acho que o Carlos Miguel, o Palmeiras acertou muito nessa contratação. Por sinal, o Carlos Miguel, quando eu fui conversar com um dos pais da compra do Carlos Miguel, eu brinquei com ele, falei, goleiro? Ele falou, a gente tá precisando já de uma sombra. E aí, ele falou, não porque o Everton estava acomodado, mas porque o Everton já vai fazer 40 logo mais, o Lomba vai fazer 40 logo mais. Eu falei, então, terminou essa temporada, vai mudar o goleiro? Isso foi 9 de agosto. Ele falou, não, a gente vai renovar com o Lomba. Tanto que, dessa informação, dia 10 de agosto. Não, a gente vai renovar com o Lomba dos pais, né? E vai renovar com o Everton. O Everton até o final de 27, o contrato do Everton, pelo menos até o dia que a gente tá gravando, vai até março de 27. O Palmeiras quer até o último dia do Abel ter o Everton lá. E o Lomba vai até o fim de 26. Pelo menos essas são as propostas que o Palmeiras fez para os dois goleiros. Ele falou, cara, o planejamento do Carlos Miguel, como ele não tem jogado tanto, é o que foi com o Everton lá atrás. Você tinha Praz e Jailson. Então a gente quer ter dois caras, chefe de vestiário, dois caras, não pipocam de jeito nenhum para ajudar esse... É óbvio que o Everton, ele jogava no Atlético Paranaense, ele era o goleiro campeão olímpico, né, com a seleção brasileira, mas o planejamento do Carlos Miguel era, primeiro, que ele só ia chegar em janeiro de 26. E aí o Palmeiras conseguiu antecipar, porque o Nottingham Forest cedeu, por isso que ele custou 5 milhões e meio de euros. E o Palmeiras poderia ter pagado menos se fosse contratar em janeiro. Prefiro falar, não, então já mata agora, a gente já antecipa essa, ele vem agora pro Palmeiras. Então, já ter esse trabalho com dois caras, são dois tubarões no gol do futebol brasileiro. O Everton, goleiro com mais títulos na história do Palmeiras, Marcelo Lomba, velho de guerra, com passagem tudo quanto é canto, e um chefe de vestiário, que é o Marcelo Lomba, assim como o Everton. Então, vamos trabalhar com esse cara, porque ele tem um potencial gigantesco. E aí, pra 26... Não sei se o Lomba vai aposentar ano que vem, que ele vai fazer da vida, mas 26 é o último ano do Lomba. O Everton só sai do Palmeiras se ele quiser, e o Palmeiras não quer abrir mão de jeito nenhum do Everton. Já comunicou todo mundo que chegou para falar com o Everton, a gente não vende o Everton em hipótese alguma, só vai sair se ele forçar para sair. Não vejo esse sendo o perfil do Everton, mas não acho que ele vai ser um reserva para sempre em 2026. Acho que, assim como foi com ele, se você pega a chegada do Everton, o Praz ainda joga, o Jailson joga pra cacete. E aí, quando o Everton toma conta, os grandes jogos são do Everton. Porque, ele veio pra isso. Então, eu acho que, capaz do começo do Paulista, vai jogar o Everton. Pra quê? Porque o brasileiro começa em 28 de janeiro. Segura a pré-temporada com o Carlos Miguel. Dá um mesinho de Carlos Miguel trabalhando, não sei o quê. Joga um outro jogo, mas acho que capaz do Palmeiras dar o Paulista inteiro pro Everton. E aí, vão revezando. Para aí sim, em 27, algum goleiro da base do Palmeiras chegar para ficar, para um dia, quem sabe, brigar com o Carlos Miguel. Eu apostaria no Luiz Sá para ser esse goleiro. Acho que o Luiz Sá hoje... O Luiz Sá é o Aranha? Não. O Aranha, eu acho que o Aranha é capaz de até ser emprestado, porque o Aranha vai fazer 21, e se o Lomba assinar a renovação e o Everton ficar, o Aranha não vai ter espaço. Eu acho o Aranha bom, mas é que eu acho que o Luiz Sá é um goleiro que, ele é hoje... na base do Palmeiras, maior de idade, é claro, em condições de, num futuro, time profissional, olhar e falar, rapaz,
achamos um goleiro pro Palmeiras ficar 20 anos com esse cara no gol. Porque o Luiz Sá é muito bom, cara. O Luiz Sá é muito bom. Tem um menino, é Ado o nome dele. Esse moleque também, só que ele acabou de fazer 15 anos. Ele é novo. E ele joga no Sub-17. Caramba. Que isso, cara? O moleque é sub-14 e joga no 17. Então, é isso. Quando o João Paulo Sampaio tirou os caras do Sub-17, aí ia jogar o Sub-16 do Palmeiras, o goleiro tinha 14. Nossa. O Ado. Então, esse Ado aí também provavelmente... Só que, pô, o moleque não tem nem bigode ainda, né? Sim, Quando começar sim. a ter bigode, aí já dá pra treinar no 20. Brincadeiras à parte, mas até chegar o Ado, eu acho que o primeiro vai ser o Luiz Sá, cara. Vai ser o Luiz Sá. Acho que o Luiz Sá é um goleiro de uma projeção que o Palmeiras ainda não teve. Legal ver isso. Vou passar pro Thiagão só pra deixar claro. A minha ajuda foi porque eu fui coordenador de comunicação de mídias da TMC. Eu não tenho nada a ver com as apurações dele, tá? É que eu não soube explicar. Eu apenas apertei o botão de publicar, mas fugiu da culpa do GFT. Você vê, né? Mas brincadeira, cara, o GFT ele sofreu nesse começo do Palmeiras. bonito, o pai aparece. Mas sinceramente, cara, o GFT ele sofreu nesse começo que ele chama GFT, mano. Se o nome dele fosse Mauro, não ia falar nada, cara. Mas chama GFT já causa um espanto. Que Eu tendo a concordar com você. Que ele falou, cara, na coletiva a gente perguntou, você conhece outro GFT? Ele falou, não. Ele falou, cara, tem um cara na Bíblia que chama GFT. Ele falou que é por causa disso que eu chamo GFT. Mas o nome é muito diferente. Mas, sim. pô, o nome dele, sei lá, fosse Gabriel Silva, lateral esquerdo. Você olha e fala, porra, mano. Boa contratação. Pô, o cara, 12 jogos, 3 assistências, 21 anos, acho que esse moleque talvez dê bola. Mas não, chama GFT já é uma merda, né? Infelizmente. Pra fechar, irmão, quais são as principais posições que o Palmeiras precisa contratar pra 26? Vou falar do que o Palmeiras quer, não o que eu acho, porque vai meio que na mesma linha. O Palmeiras quer um zagueiro, um primeiro volante, um meio armador e pelo menos um jogador de ataque, um segundo atacante ou um ponta. E eu acho que casa exatamente, cara, porque Mikael vai ter que liberar, Emiliano vai ter que arrumar outro lugar pro Emiliano. Você precisa achar um cara melhor que o Murilo, porque infelizmente fisicamente o Murilo não aguentou 2025. Então você tem que achar um cara melhor que o Murilo e consequentemente ele vai ser melhor que o Bruno Fux, porque o Murilo é melhor que o Bruno Fux no conjunto da obra. Então, pô, o Palmeiras precisa de um zagueiro, precisa de um primeiro volante para chamar de seu. Tá tentando o John Arias, né? Não sei se até o momento que soltarmos o vídeo, essa novela já virou um desespero, ou se a novela, o mocinho beijou a mocinha, não sei o que vai acontecer, mas o Palmeiras ainda tá tentando. E, pô, mais um atacante ali, porque o Bruno Rodrigues, infelizmente, cara, depois que destruíram, né, o joelho dele, porque, pô, quebraram na maldade o joelho do Bruno Rodrigues, não aguenta o ritmo do Palmeiras, cara, Vai liberar o infelizmente. Veiga mesmo, cara? Cara, o Veiga só se for para os Estados Unidos. Pra dentro do Brasil não libera. Mas no meio do ano, na Copa do Mundo de Clubes, times dos Estados Unidos gostaram dele. Então, até pra fazer algo de honra com o Veiga, né, cara? De porra, é um momento que, cara, o Veiga tá muito mal e parece que ele não tá conseguindo recuperar. Então, você falar pra ele, porra, mano, uma liga um pouco mais tranquila, pô, morar nos Estados Unidos, pô, morar no Brasil, quem tem sem dinheiro... pressão, né? Morar no Brasil, quem tem dinheiro é o melhor país do mundo. Mas, pô, você morar num lugar que, porra, é bom pra caramba também e não vai ter pressão de torcida, pode ser um caminho pra ele se reencontrar. Pô, o Veiga só tem 30 anos, cara. Ele é novo. Cara. Ele é novo, mas... E nunca teve problema de lesão. E quando ele começou a ter, ele não volta, mano. Não consegue voltar. Mas, pô, o Veiga é um ídolo histórico do Palmeiras. Mas nesse momento, acho que o melhor caminho pra ele seria buscar Estados Unidos, alguma liga um pouco mais tranquila. Também vai ser duro ver o Veiga com outra camisa, né, pô? Não dá nem pra imaginar, pô. Zé Rafael já é duro, pô. Imagina o Veiga. E essa aqui é pra encerrar mesmo. Tem algum alvo que o torcedor do Palmeiras pode esperar, um nome de peso pra chegar no ano que vem? A gente tava falando do John Arias, né? O 01 do Palmeiras é o Arias. É o cara. Até esse momento... Até o dia que o Abel avisou que fica... Estamos gravando no dia 10 de dezembro, tá, gente? Pode ser que tenha novidades, mas... Pode ser, mas... Palmeiras tinha tentado, né, antes do Andrés, o Fabinho, e aí pra esse começo de ano... O Fabinho volante. O Fabinho volante. Já avisou também que... Só pra gente ter noção, se você pegar Paulinho, Vitor Roque, Veiga, Gustavo Gomes e o Everton, o Fabinho não pinga na conta dele. Cai mais. Isso de salário. De salário. Ele ganha mais do que os 5 maiores salários do Palmeiras, somados. Fabinho do Red Bull?
Não, Não, o Fabinho, do- que é da da seleção, Etihad. tá no Etihad. Não, Liverpool. o Fabinho do Ah, Red me Bull. perdoa, O Fabinho do viajei Red Bull é aqui. do Palmeiras ainda. Tá, entendi. Aí vai Que você ficar no falou Red Fabinho, Bull. eu pensei que tava... Não. Não, aquele ali realmente porque- é outra prateleira. É muito... E que jogador, velho. Eu acho. Nossa, É que ele e jogador. Jorginho pra mim. Que Mas jogador. ele mudaria o patamar do Palmeiras, eu acho. Viu? Pô, você não precisa, nunca mais. Até ele fazer 40 anos, você não precisa mais de um volante. Mas pra falar em volante, Que? 2026. Debandadas? Se preparem. Luiz Pacheco. Luiz Pacheco? O Croc, moleque da base do Palmeiras. Croc. Esse Vou anotar esse nome aí, então. Esse moleque, irmão. Craque. Esse moleque é diferente. Um primeiro volante de nível diferenciado. Joga muita bola. O Pacheco. E, cara, o Abel já gostou dele. O João Paulo Sampaio até brincou. Falou, pô, isso eu tentei esconder lá na base, mas descobriram, né? Ele brincou, óbvio. Mas, cara, esse moleque é bola. Diferenciado. Não acho que, pô, pra 26 ele vai virar o 5 titular do Palmeiras. Mas pra 26 ele vai estar no elenco. E pra 26, quando o Abel olhar pra trás, olhar pro banco, ele vai olhar e falar, porra, mano. E é uma É posição... o Danilo, cara. É. Eu coloquei o Danilo, por que eu não vou colocar o Croc? Sim. Jogar pra caralho. E Deixa o moleque é jogar. uma posição que o Palmeiras tá com dificuldade, né? Com o Aníbal, o Emílio e Sim, Ano Martins, que não conseguiram se encontrar. Tiveram que colocar o Fux de primeiro volante, coitado. É. É uma vez ou outra, não é toda hora. Toda hora não dá. Toda hora não vai funcionar, porque, pô, não é a dele, né? Então pode ter uma reformulação nesse elenco ainda. Reformulação não, cara. O Palmeiras é capaz de liberar 4 jogadores no máximo pra trazer 4. Não vai ser que nesse ano que vai sair uma cavalaria pra chegar. Entendi. Vai ser aquele retoquezinho. Perfeito. Bom, galera, queria agradecer vocês demais, vocês que gostaram desse conteúdo. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Segue o Gustavo Soler. Qual que é as suas redes? No X é @falasoler, no Instagram @GHSoler, porque o meu nome é Gustavo Henrique, né? Acho que quase ninguém sabe, a não ser minha mãe e meu pai e minha irmã. E só, se você me achar em outra rede social, é fake. É fake. Então só tenho X e Instagram. Então Fala Soler no X e GH Soler no Instagram. Já foi Moleque Soler meu Instagram, mas Moleque Soler era melhor. não dá. Muito faceiro. Não, é que, porra, com 28 anos dá mais pra ser o Moleque Soler, né? Mas já o queria a Ney responsabilidade. é menino ainda. Menino Ney. Né? Mas ele é o Neymar. Ele é o Neymar, né? Eu não sou, né? Nem no banco, nem na bola. É isso, galera. Se inscreve aí, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Hey! Yeah. 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 Yeah.